Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que os recebemos nesta noite para a abertura da 7ª edição da Semana Teológica, intitulada 500 anos da Reforma Protestante, organizada pelo curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com apoio da Chancelaria e da editora Cultura Cristã. Este evento tem como objetivo abordar o legado que nos foi deixado pelo movimento reformista, encabeçado por Martinho Lutero, e provocar em todos o desejo ainda maior pela pesquisa e desenvolvimento acadêmico, aguçando o olhar para as percepções da realidade evangélica brasileira ao nosso redor. Iniciaremos o nosso encontro com a apresentação do Coral da Capela, regido pela maestrina Sandra Boletti Vargas. Aleluia.
Nossos agradecimentos ao Carol da Capela e à maestrina Sandra Boletti Vargas. E dando continuidade à 7ª edição da Semana Teológica, neste ano intitulada 500 anos da Reforma Protestante, gostaríamos de convidar para a composição da mesa diretora o excelentíssimo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, reverendo Roberto Brasileiro Silva. Convidamos o excelentíssimo presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, senhor José Inácio Ramos. Convidamos o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto. Gostaríamos de convidar os senhores diretores da diretoria executiva do Instituto Presbiteriano Mackenzie, o diretor de Desenvolvimento Humano e Infraestrutura, Dr. José Francisco Rintze Júnior. Diretor de Finanças e Responsabilidade Social, professor José Paulo Fernandes Júnior. Senhor André Ribeiro, diretor de Negócios. Gostaríamos de convidar o excelentíssimo vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Convidamos os pró-reitores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Graduação e Assuntos Acadêmicos. Professor Dr. Sérgio Lex, pró-reitor de Extensão e Educação Continuada. O diretor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, professor Dr. Marcelo Martins Bueno. O diretor do Centro de Pós-Graduação, Andrew Jumper, professor Dr. Mauro Meinster. E nosso capelão universitário, reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior. Somos uma instituição de ensino confessional, com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão, para a qual convidamos o reverendo Dr. José Carlos Piacente Júnior. Bom, eu estou aqui representando o nosso chanceler, Dr. Davi Charles Gomes. Não pôde estar presente, mas nem por isso deixou de enviar um caloroso abraço a todos vocês. E já que ele não está presente, vou falar dele. Este ano nós temos como grande desafio falar dos 500 anos da Reforma. E o Dr. Davi chamou a equipe e disse que queria falar sobre os 500 anos da Reforma e sua relação com o povo brasileiro, pensando na origem da Reforma. Bom, ao falar isso se tornou para mim um desafio quase inalcançável. Mas então ele entregou em minhas mãos um de seus livros. Está em inglês, ainda não publicado em português, onde ele trata da experiência huguenote na Baía de Guanabara. E trata dessa experiência francesa de calvinistas de uma maneira que ele enxerga em Jean de Lery, um homem que nos deu ferramentas essenciais para uma apologética. E ao falar deste homem chamado Jean de Lery, um homem que por profissão era sapateiro, mas ao conhecer o Evangelho, descobriu uma vocação, ministro do Evangelho. Aliás, conheceu João Calvino e foi pelo incentivo de João Calvino que, juntamente com outros companheiros, se deslocou da França para vir ao Brasil, a França Antártica, com o único propósito: não era colonizar este país, era verdadeiramente implantar aqui uma igreja reformada. Ele trazia algo na sua bagagem,
chamado de liberdade religiosa. Juntamente com os seus companheiros, vieram para o Brasil porque acreditavam que aqui no Brasil estariam longe daquelas perseguições terríveis da Europa. Liberdade religiosa foi o que trouxe Jean de Lery ao nosso país. Bom, o seu sonho não durou muito. Perseguido por Villegagnon, foi enviado ao continente. E daí aconteceu algo extraordinário. Ele foi recebido na tribo dos Tupinambás, brasileiros nativos. Daí o vínculo. Quem disse que a reforma protestante é um evento apenas europeu, sem nenhuma relação conosco? Isso é puro desconhecimento da verdade. No seu relacionamento com os Tupinambás, Jean de Lery fez uma análise, uma etnografia extraordinária. Fez algo fantástico. Ele viu a antropofagia, é fato, chamado também de canibalismo. Ele viu os problemas com casamentos, ele viu todos os problemas que certamente ele era capaz de perceber, mas pelo seu coração cristão, ele não ofereceu uma resposta como todos os outros ofereceram, mas pela sua pressuposição cristã, ele viu naqueles povos o que as Escrituras nos ensinam, no Salmo 117, todos os povos foram chamados para adorar a Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. E ao fazer isso, ao obedecer a este chamado, alguns povos encontram momentos de verdade. Todos se relacionam com Deus, teorreferência, às vezes positiva, às vezes negativa. E Jean de Lery mostrou isso com clareza, de tal maneira que quando Lévi-Strauss, como falam os franceses, ou Lévi-Strauss, como os americanos gostam de pronunciar, eu prefiro os franceses. Lévi-Strauss, quando desembarcou no Brasil, diz que trazia em seu bolso um livro, o livro de Jean de Lery, Viagem à Terra do Brasil. Há um contato, e nós precisamos declarar este contato. Há uma verdade que precisa ser dita. A reforma protestante chegou no Brasil no dia 10 de março de 1557, com Jean de Lery. E ela nos ensinou a ver este povo brasileiro de maneira diferente. E ela fez uma análise desse povo, trazendo para nós uma verdadeira interpretação do que é ser um cristão calvinista. Jean de Lery não se tornou sincretista, nem aceitou os erros. Pelo contrário, ele viu a verdade com olhos de um cristão. Depois, ele estava presente na noite de São Bartolomeu. Infelizmente, sua vida não foi ceifada naquele dia. Alguns dos seus colegas, sim. Mas foi naquele dia que ele pôde enxergar o seguinte: os europeus, que se dizem tão civilizados, agiram de maneira muito pior do que aqueles tupinambás, por onde eu tive liberdade para viver e também desfrutar da minha fé. Este é o caminho da liberdade religiosa, enxergar a vida pelos olhos da palavra de Deus. Jean Lery fez isso. Nós, brasileiros, ainda temos que fazer o mesmo. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, nós te damos graças por homens como Jean Lery, instrumentos nas tuas mãos. Não podem ser exaltados acima daquele que é o maior de todos, Cristo Jesus. Mas de alguma forma eles se aproximaram de Cristo e nos revelaram, através do seu conhecimento da palavra, como nós hoje também devemos perceber as coisas ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Deus, a falarmos a verdade para esse nosso país, a falarmos, ó Deus, aquilo que é verdadeiro, para que as pessoas saibam que a reforma protestante chegou até nós e veio através de homens calvinistas que foram capazes de fazer diferença em nossa nação. Que Deus nos abençoe nesta noite. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo evento. Convidamos o professor Dr. Marcelo Bueno para realizar sua saudação. Prezado reverendo Dr. Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa de quem cumprimento toda a mesa solene,
demais autoridades presentes, queridos professores, alunos, convidados, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Semana Teológica. Em nome do Centro de Educação, Filosofia e Teologia, mais especificamente do curso de graduação em Teologia, quero agradecer a todos os participantes deste importante evento que damos início às comemorações pelos 500 anos da Reforma Protestante. Será o primeiro de uma série que iremos realizar ao longo deste ano, em parceria com a Reitoria, Chancelaria, Capelania e o Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Assim, nossas palavras hoje são apenas palavras de agradecimentos. Somos gratos a Deus por nos estar proporcionando momentos inesquecíveis, como a realização desta semana, que temos o privilégio de participarmos. Comemorar 5 séculos de um fato que marcou a história da humanidade é extremamente relevante para uma instituição que, de certa forma, também é um legado deste movimento. Pois, como herdeira da tradição reformada protestante, somos confessionais de linha calvinista, e nossa história nos remete ao século XIX, marcado pela ação dos presbiterianos em São Paulo. Quando aqui chegaram, a cidade era uma pequena aldeia que esboçava seus primeiros passos industriais, com a presença de inúmeros imigrantes europeus. Às vésperas da proclamação da República, esses missionários presbiterianos tiveram um papel fundamental na formação da identidade desta cidade. A partir da fundação da primeira igreja presbiteriana, São Paulo passou a ser agraciada pela obra firme dos missionários que construíram igrejas, hospitais, seminários, associações beneficentes, escolas, dentre tantas outras importantes obras, entre as quais destaque para a educação, quando, em 1870, foi fundado o Mackenzie, por iniciativa dos missionários norte-americanos George Chamberlain e sua esposa Mary. Em sua residência em São Paulo, que se localizava em ponto central da cidade, esses missionários abriram uma escola para formar e instruir as jovens gerações da comunidade paulistana. Já em 1872, tinha um sonho de criar um curso de teologia, nos moldes daqueles oferecidos pelos seminários da Universidade do Estado de Nova York, com o propósito de formar novos missionários para atuarem no Brasil. Este projeto ambicioso foi postergado em virtude de várias circunstâncias que o inviabilizaram, que era de criar uma universidade cristã inteiramente equipada, que agregaria os cursos acadêmicos a partir de um núcleo constituído pelas faculdades de Teologia e de Filosofia. Esse empreendimento educacional, concebido por Horace Lane, contribuiria, segundo as suas próprias palavras, mais do que qualquer outra coisa, para moldar o caráter da vigorosa nacionalidade que estava se formando. Porém, o sonho só seria adiado, pois sua concretização ocorreu em 1999, quando o governo autorizou o credenciamento de cursos de teologia no Brasil. O sonho começaria a ser realizado quando, por iniciativa dos dirigentes da época, foi apresentado ao Conselho Universitário da Universidade, com a relatoria do nosso querido professor Dr. Marcel Mendes, a proposta de criação da Escola Superior de Teologia, que agregaria os cursos de Teologia e de Filosofia, este recentemente criado, sendo a maior expressão da confessionalidade após a introdução do termo presbiteriano no nome da universidade. Em 2012, já na gestão do atual reitor, Dr. Benedito, com a fusão da Escola Superior de Teologia e o Centro de Ciências e Humanidades, foi criado o Centro de Educação, Filosofia e Teologia, resgatando o projeto original dos seus fundadores, que era a dedicação desta casa a 3 grandes e importantes áreas do conhecimento e de formação da pessoa humana. Nesse sentido, os cursos de Teologia, Pedagogia e Filosofia concretizam o ideal do casal Chamberlain, que em 1875 criaram a Escola Normal, voltada à formação de professores primários, e o curso Superior de Filosofia, destinado a formar professores para lecionar naquela escola. É neste sentido que hoje damos graças a Deus, porque se estamos aqui podendo resgatar
essa história tão bonita é porque os ideais da Reforma Protestante e destes missionários presbiterianos se concretizaram. A semente deu bons frutos e se multiplicou. Se multiplicou porque nesta casa, desde seus primórdios, sempre se procurou valorizar e ter como missão a formação integral, que entre os vários aspectos está também levar a boa nova do Evangelho a todos, indistintamente. Não para atender esse ou aquele interesse, mas efetivamente porque está no seu DNA, aprendido com os missionários presbiterianos. E isso não se faz por uma imposição, mas por ações, por meio de uma filosofia educacional cristã. Desta forma, para terminar, neste espírito de satisfação, alegria e gratidão, desejo a todos os presentes nessa Semana Teológica, que tem como temática central a Reforma Protestante, muitas bênçãos, e que o espírito da Reforma, que mudou radicalmente o mundo, a partir da implantação de um novo cristianismo, que moveu os ideais dos reformistas, seja o nosso também. Aproveito a ocasião para de coração agradecer, nas pessoas dos doutores José Inácio Ramos, presidente do Instituto, Benedito Guimarães, reitor da Universidade, e Davi Charles Gomes, chanceler da Universidade, tudo o que vem fazendo pela valorização e manutenção da expressão da confessionalidade na universidade. E quero dizer aos senhores que o CEFT é um parceiro nesta empreitada. Sei das dificuldades, mas sei também da dedicação e luta constante deles por esses ideais. O meu muito obrigado. Agradeço a todos indistintamente, presentes aqui hoje ou não, pela dedicação, carinho, amor e empenho que tiveram para com a realização desta semana. E, de modo especial, aos professores Mário Sérgio Batista, Wilson do Amaral Filho, Cristiano Camilo Lopes e Jonathan Hack, pela organização impecável do evento. Agradecimentos ainda ao reverendo Roberto Brasileiro, que, dentre tantos afazeres e atividades, reservou um espaço em sua agenda para estar conosco nesta data, atendendo 2 solicitações do CEFT, proferindo esta palestra agora à noite e hoje à tarde gravando um programa de TV para o CEFT também. Reverendo Roberto, nossa sempre gratidão. Deixo o meu abraço afetuoso em cada coração. Que Deus de infinita bondade e gratidão ilumine o caminho de todos que contribuíram e que contribuem para que a Universidade Presbiteriana Mackenzie continue a abençoar tantas vidas. Obrigado a todos pela presença neste dia de graça. Meu afeto, minha gratidão, minha oração. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto para realizar sua saudação. É uma grande satisfação estarmos aqui nesta noite, na abertura da 7ª Semana Teológica, que tem como tema 500 anos da Reforma Protestante. Nós queremos saudar a mesa diretora desses trabalhos, nesta noite, na pessoa do reverendo Dr. Roberto Brasileiro, excelentíssimo presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nos congratular com o professor Dr. Marcelo Martins Bueno, diretor do CEFT, e, em seu nome, saudar a todos os professores desta unidade acadêmica que tem como responsabilidade, sobretudo, levar adiante, mais do que nunca, através do nosso curso de teologia, através do curso de pós-graduação em ciência da religião, a nossa confessionalidade. É uma grande responsabilidade. Nós queremos nos congratular com todos aqueles que participaram da organização deste evento, deste importante evento, neste ano que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. É o primeiro evento de uma série de eventos que teremos aqui na universidade, e nós queremos, então, dizer que estarão sempre contando com o apoio da reitoria da universidade. Tenho certeza também que posso falar em nome do presidente José Inácio, que terá o apoio também incondicional do Instituto Presbiteriano Mackenzie e, certamente, também da chancelaria. São eventos que serão realizados ao longo desse ano e que realmente trarão visibilidade à nossa universidade, levará adiante as ideias da Reforma Protestante que começaram lá em 1517, quando Martinho Lutero
ao ler a Bíblia, examinar a Bíblia, viu aquele versículo histórico, não é? Que mexeu com a vida dele, que mudou a vida dele. O justo viverá pela fé. E aquilo transformou a vida de Martinho Lutero, e aquela transformação da vida naquele ano trouxe um impacto muito grande na educação, na economia, através, sobretudo, do calvinismo, diante de tantas e tantas contribuições que foram dadas por aquela semente plantada ali em 1517. E por que não dizer, para o sistema democrático que nós conhecemos hoje, a democracia contemporânea, cuja contribuição do calvinismo foi significativa. Então, motivo de júbilo, de agradecimento a Deus, é aquela obra iniciada lá em 1517, que continua e que faz discípulos, e cabe a cada um de nós propagar cada vez mais as boas novas do Evangelho, baseadas naquelas teses tão importantes que foram ali as 95 teses da igreja na cidade de Wittenberg, anunciando o início de uma grande transformação. Queremos agradecer, portanto, a presença de todos, queremos agradecer ao reverendo Roberto Brasileiro, que, diante de tantas e tantas atividades, reserva um tempo para estar conosco nesta noite, nos trazendo uma palestra a respeito desse tão importante tema. Desejo uma semana de muito sucesso neste evento, de muito proveito para todos os nossos professores, os nossos alunos, a toda a nossa comunidade universitária da nossa querida UPM. Ao CEFT, os nossos mais sinceros parabéns. Aos professores e aos nossos alunos, aproveitem essa oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos a presença das autoridades da mesa diretora e convidamos para que se acomodem nas primeiras fileiras da plateia, pois em instantes iniciaremos a palestra A Reforma Protestante e a Liberdade Religiosa. Convidamos para que permaneça à mesa o reverendo Roberto Brasileiro Silva. Nós damos a todos as boas-vindas. Espero que essa semana seja uma semana frutífera, seja uma semana abençoadora para todos nós. E, de modo muito particular, nós queremos agradecer ao reverendo Roberto Brasileiro, pastor, que bondosamente aceitou o nosso convite no primeiro contato. Muito obrigado, reverendo, por isso. Peço a atenção de todos para uma leitura breve do currículo do nosso palestrante dessa noite. Reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo 4º mandato, 2014 e 2018. Por 2 mandatos consecutivos, ocupou a vice-presidência do Supremo Concílio, ministro presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino, em Minas Gerais, professor de Teologia Sistemática, Ética Cristã, Aconselhamento Pastoral, Administração Pastoral, Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lane, formador de evangelistas para a Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor honoris causa pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro nato do Conselho de Curadores e vogal do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Reverendo, o senhor está com a palavra. Professor Marcelo, nossa gratidão pelo convite, que Deus possa abençoá-lo, a Direx, da pessoa Zé Inácio, nossa saudação, a reitoria, nossa ação do Dr. Benedito e a todos os demais membros da reitoria, professor Mário, nossa gratidão por estar com vocês. Falar da reforma do século XVI, e principalmente dentro da perspectiva da liberdade religiosa. Foi esse o tema que eu recebi, a liberdade religiosa, uma das coisas mais caras a nós. Eu gostaria que nós fizéssemos um retrospecto histórico para que nós pudéssemos entender o que de fato nós chamamos de liberdade religiosa. Gostaria também de dar liberdade a vocês, no final, pelo menos 1 ou 2 ou 3 perguntas, que a gente possa responder dentro dessa temática, dessa palestra. Algumas horas vou sentar, outras vou ficar em pé, eles já me deram essa liberdade. Não há coisa melhor do que ser livre. E quando nós pensamos em ser livre, nós olhamos uma série de aspectos que envolve
a liberdade em toda a sua área de atuação. Até o século XVI, a igreja dominava todas as áreas. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando da chamada, naqueles dias, a Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha sob os seus auspícios todo o mundo daquela época. Não se fazia nada sem autorização explícita do Papa. Isso trouxe um caos no mundo. Eu diria que o mundo chegou à situação que chegou no século XVI, de tal maneira que havia uma tendência natural para algumas mudanças. Mas as mudanças não aconteceriam se não houvesse, de fato, a liberdade religiosa. Nós não teríamos o que nós temos hoje se não fosse a liberdade religiosa. Nós tivemos pré-reformadores, nós tivemos João Hus, nós tivemos Wycliffe. Todos esses pré-reformadores tentaram reformas, mas tentaram reformas pontuais, não tentaram reforma na profundidade. O único reformador que começou, de fato, uma reforma, e depois foi seguido pelos demais, foi Lutero. Porque Lutero tratou da reforma no seu ponto central, que é a liberdade religiosa. Era o ponto que centralizava todas as coisas. A igreja dominava o mundo daquela época, porque a igreja tinha nas suas mãos a excomunhão. A igreja possuía a excomunhão nas suas mãos. Então, se qualquer pessoa ousasse se colocar contra a igreja, é ameaçada a excomunhão. Quando alguns reinos se alçaram contra a igreja, foram ameaçados da suspensão dos sacramentos do país. Isso era o caos para um país, porque não nos davam a extrema-unção, então não podia sepultar as pessoas, os cemitérios eram sagrados, e sem receber a extrema-unção, a pessoa não podia ser sepultada, não se aplicava os sacramentos, então a pessoa não tinha possibilidade de ir para o purgatório, que foi criado também pela própria igreja, através dos decretos. Então, o domínio sobre o povo era um domínio escravizador. Era um domínio que as pessoas não tinham nenhuma liberdade. Por isso que até o século XVI, quando você pensa em vocação, você pensa no imobilismo. Até o século XVI. A pessoa nascia, ou seria de uma família feudal, aí ia viver de rendas, ou seria de uma família daqueles vassalos que iam servir o feudalismo, mas não havia possibilidade de sair dessa situação. Ou se ele quisesse alguma possibilidade de crescer, ele teria de correr para os mosteiros, tentar uma carreira religiosa. Era a única possibilidade de uma pessoa desenvolver na vida. Então, a situação era caótica em todos os aspectos. Alguns autores chegam a dizer que até o século XVI, o pensamento humano de vocação é que você nasceu para ser aquilo e você não pode desenvolver mais. Há uma escravidão em todos os aspectos. As nações estavam escravizadas. O Sacro Império Romano dominava todas as nações. Quando você olha o Sacro Império Romano, você vai encontrar que o imperador teria de ser abençoado pelo Papa. E ele abençoava o imperador. Então havia um jogo político por trás. Por isso que o papado se tornou, de fato, de interesses políticos e econômicos, mais do que qualquer outro movimento até o século XVI. Então, o que acontece com a igreja? O que acontece com a reforma? O que aconteceu com a reforma? A reforma foi, de fato, um momento em que um problema sério aconteceu. Lutero era um estudioso da Bíblia. É bom que se lembre disso. Lutero se tornou monge agostiniano. Há um fato histórico que nós nunca podemos deixar de entender. Deus sempre conserva os seus. Em qualquer época da história, em qualquer momento da história, Deus sempre tem os seus. Lutero
foi para o convento, mosteiro agostiniano, movido por um desejo de encontrar a salvação. Ele viu a morte de um dos seus amigos, seu amigo morreu, Lutero era jovem, ele era filho de um homem que trabalhava nas minas de carvão, a possibilidade da sua vida, possivelmente, também seria trabalhar nas minas de carvão, desejava estudar, mas quando ele viu a morte do seu amigo, ele ficou preocupado: como eu posso encontrar um Deus gracioso? Como eu posso ter de fato um encontro com Deus? Aí ele vai para este mosteiro agostiniano. É bom entender que Lutero nasceu em 1483 e ele chegou ao mosteiro em 1505. Em 1507, Lutero é ordenado. Em 1511, ele começa a licionar em Wittenberg. Foi muito rápido a vida de Lutero. Ele era um cara muito inteligente, muito capaz. Quando ele começa a estudar em Wittenberg, os historiadores afirmam que Lutero conhecia os salmos de cor. Ele teve contato com as escrituras sagradas. As escrituras eram lidas. Ele sabia o saltério de cor. Lutero foi professor de Romanos. Lutero foi professor de Gálatas. Lutero conseguiu falar dos salmos olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu na Europa daqueles dias? Isso que faz com que Lutero, de fato, comece todas as suas teses. Em 1512, ele é doutor em teologia. Mas em 1517, houve um problema na Alemanha. Vagou-se uma das paróquias daqueles dias. E o arcebispo de Nantes queria comprar aquela paróquia, Alberto de Brandeburgo. Mas para adquirir aquela paróquia, ele entrou em contato com Leão X, dizendo: eu gostaria de ser o arcebispo. Naquela época, vendia-se as paróquias, vendia-se os arcebispados. Ele já possuía 2, mas ele queria um terceiro. E para adquirir esse terceiro, foi cobrado dele 10.000 ducados. Era muito dinheiro naqueles dias. Ele, então, pensou buscar o dinheiro emprestado numa casa financeira. Já havia os bancos daquela época. Já havia os banqueiros. Você fizer uma análise, você vai encontrar a história dos banqueiros bem presentes na Itália. Os grandes banqueiros estavam na Itália, que exploravam o dinheiro. Maquiavel tratou muito disso nas suas teses, nas suas pesquisas. Mas para buscar esses 10.000 ducados, ele não tinha como, por mais que olhasse a sua paróquia, as suas 3 paróquias, o seu arcebispado, não renderia para pagar os 10.000 ducados. O Papa precisava do dinheiro, que precisava terminar a construção da Capela Sixtina. Precisava continuar a construção da bela capela, ordenada de ouro, havia ouro em toda a capela. Ele precisava dos recursos. Ele não daria de graça. Aí veio as indulgências. A indulgência já existia, já era conhecida, ela não foi criada naqueles dias. As indulgências vêm do século X. Já havia indulgências. Era o perdão para pecados temporais. Isto é, a diminuição do tempo que você iria passar no purgatório. O purgatório foi criado pela igreja. E a igreja administrava nas suas mãos o que nós chamamos de banco dos méritos. Muitas vezes a igreja não gosta de reconhecer isso. No Concílio Vaticano II, eles tentaram eliminar a possibilidade do banco de méritos. O banco de méritos era o que a igreja afirmava que os santos haviam feito mais do que necessário para a sua salvação. Então isso ficava lá. Ficava no banco de méritos. E que o próprio Senhor Jesus Cristo também fez mais. Também ficava no banco de méritos. Vamos lembrar que a salvação era algo sacramental. Não era o crer em Jesus que era o ponto central para a salvação. Era crer nos sacramentos da igreja. Se você recebesse o batismo,
que o lava do pecado original, na linguagem católica, se você passasse por uma vez na sua vida pela penitência, e no final da sua vida você recebesse a extrema unção, você iria para o purgatório. Então o purgatório era o normal naquela época, a tese do purgatório. Então, a saída do Papa Leão X para Alberto de Brandeburgo, que pegava toda a região de Wittenberg, eu vou emitir indulgências. Você vai vender as indulgências. Com a venda das indulgências, você paga os 10.000 ducados. Mas mais do que isso, as metades das indulgências também me pertencem. A jogada foi muito interessante. Eles iam receber, então, não 10.000 ducados, o Papa ia receber 20.000 ducados. Foi aí que começou todo o movimento. Então, quando Lutero viu a propaganda da venda das indulgências, o perdão dos pecados temporais, Lutero, que era conhecedor de Romanos, conhecedor de Salmos, conhecedor de Gálatas, conhecedor das Escrituras, Lutero afixou as 95 teses e tratou do cerne de toda a matéria, salvação pela graça. Salvação pela graça. O homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A análise das 95 teses é uma defesa que Lutero faz do papado. É bom a gente entender isso. Porque as 95 teses, Lutero, em toda a sua análise das 95 teses, ele procura defender o papado, porque ele cria que o Papa não tinha conhecimento do que estava passando. O Papa não sabia o que estava acontecendo. E ali começa então a reforma. A experiência pessoal do homem com Cristo Jesus, o Salvador. Ali começa então o que nós chamamos de liberdade religiosa. Liberdade religiosa nada mais é do que eu ter possibilidade de ter experiência real com o meu Deus, em Cristo Jesus, com o meu Salvador. Não é a igreja que salva, mas é Cristo Jesus que salva. E a Bíblia passa a ser o livro lido por todos nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A doutrina da justificação passa a ser o ponto central. E no sacerdócio universal dos crentes, doutrina essa defendida por Lutero, passa também a ser o ponto central. Porque agora o homem tinha liberdade de ir a Deus. A igreja não aceitou isso de prontidão. Inicialmente, a igreja tentou, com o poder político, demover Lutero de suas posições. Não conseguiu. A dieta de Worms, Lutero afirma categoricamente, para que os irmãos tenham uma ideia, a dieta de Worms aconteceu em 1521. A dieta de Worms, Lutero toma uma decisão séria, dizendo: eu só posso retratar-me de tudo que escrevi se me mostrar pelas Escrituras Sagradas. Se não for pelas Escrituras Sagradas, eu não posso voltar atrás. Ali estava a essência de todo o movimento reformado sendo colocado. E em 1529 vem a dieta de Spira, onde nós passamos a ser conhecidos por protestantes. Mas, meus queridos, quando a gente olha tudo isso, nós começamos a pensar nesse movimento da graça de Deus, dos tempos de Deus. Eu falo que a reforma protestante, ela tem uma semelhança muito grande com o concílio de Jerusalém, de Atos capítulo 15. Depois, quem quiser olhar na Bíblia, pode olhar na Bíblia. O concílio de Jerusalém, de Atos 15, tratou também da questão central, que era a questão da salvação. Porque em Atos capítulo 15, a ideia era colocada que a salvação era em Cristo, mais as questões judaicas. Em Atos 15 deixou bem claro que a salvação é unicamente em Cristo Jesus. A reforma trouxe de fato essa ideia. Não é a igreja que administra a salvação. Então a igreja não tem poder de excomunhão. Então naquele momento libertava o mundo.
tirava o peso que havia sobre as pessoas, sobre as nações. A partir daí começa o nacionalismo. Começam a surgir nações que já estavam tendo uma revolta muito grande. Você vai encontrar as pequenas nações, ou chamadas cidades-estados, que começam a surgir na Europa, que já estavam custando aguentar ficar debaixo do Império Romano. Agora eles queriam dirigir suas próprias vidas. Aí você vê Zwinglio, em Zurique. Você vê Genebra, que depois foi a grande reforma através de Lutero, que foi a grande cidade-estado, onde Calvino pôde estabelecer todos os princípios de uma reforma integral para levar as pessoas a compreender todas as coisas. Então, Lutero trouxe para nós essa grande contribuição. Agora, é importante nós olharmos como Calvino entrou na história. Como surgiu esse movimento que nós temos até hoje, e que foi o grande homem que estabeleceu, de fato, todo esse sentimento que nós temos. Calvino era um intelectual, Calvino era um acadêmico. Calvino nasceu em 1509, Lutero é de 1483. Calvino nunca encontrou-se com Lutero. Lutero veio a falecer em um período que Calvino estava começando. Lutero faleceu em 1536 e Calvino começou o seu trabalho em 1534. De 1509 até 1534, Calvino era estudante, escreveu teses da linha filosófica, era um estudioso, foi instruído para ser pároco, foi ordenado pároco desde a infância. Naquela época era muito comum isso. O seu pai usou uma situação que a igreja tinha naquela época, que nós chamamos de simonia. Seu pai contratou um pároco para uma paróquia que estava dedicada para Calvino, em Lyon, e aquele pároco recebia parte dos proventos, e o restante dos proventos era usado para a educação de Calvino, porque ele esteve na grande escola dos Capetus, em Paris, que foi a mesma escola que Inácio de Loyola teve a oportunidade de estudar, que foi o grande homem da Contra-Reforma. Então, Calvino estudou na melhor escola daqueles dias, com os melhores mestres. Mas, de uma hora para outra, Calvino toma a decisão de romper todas essas situações. Ele parte para romper toda a sua situação. Primeiro, ele vai até a sua cidade de Lyon e rompe, não receberia mais proventos. Então, em 1934, é o momento que Calvino renuncia aos benefícios eclesiásticos. E a partir daí que Calvino começa a esboçar todos os seus pensamentos, todas as suas ideias reformadas. Em 1936, ele edita a primeira edição das Institutas. E é o período que ele passa as Institutas de Calvino, que era uma defesa que ele coloca diante de Francisco I, mostrando o que era a reforma, o que era o pensamento da reforma naqueles dias. Calvino vai até Genebra. Ele nunca pensou em ficar em Genebra. Calvino era extremamente dedicado aos estudos, à pesquisa. Mas em Genebra ele encontra um homem chamado Guilherme de Farel, que usa um artifício normal daqueles dias também sua salvação. Se Calvino saísse de Genebra, ele mandaria um raio do céu para matar Calvino. Então, o raio do céu que levou Lutero para o mosteiro, o raio do céu também fez com que Calvino ficasse em Genebra. Ele ficou em Genebra de 1536 a 1539. E nesse período ele começou a reforma, mas ele foi expulso de Genebra, porque a reforma dele foi profunda. Calvino não só falou da liberdade religiosa, da salvação em Cristo Jesus, mas começou a aplicá-la na prática. Começou a colocá-la na prática de vida. Calvino começou a tratar da questão ética das pessoas, da maneira da pessoa ser.
a postura, ele ia reestruturar toda a cidade de Genebra em torno do pensamento reformado. Então, dentro do mesmo princípio de uma liberdade religiosa completa. Nós temos liberdade religiosa. Agora nós não somos escravizados. Nós não podemos mais ficar debaixo de um tacão que nos dirige. Agora nós podemos pensar, nós podemos agir, nós precisamos olhar todas as coisas com outra visão. E aqui eu gostaria de colocar algumas questões que a reforma traz para nós. Algumas questões que são importantes nós entendermos na reforma. A reforma traz para nós uma nova visão do homem. O homem agora tem a oportunidade de desenvolver a visão de vocação. Só a reforma. Se não tivesse tido a reforma tratando da salvação, nós não teríamos a possibilidade do homem crescer. Por isso, uma das grandes lutas de Calvino, no final de sua vida, foi quando Calvino estabeleceu a Academia de Genebra. Essa foi a grande mudança. Por que uma academia? Onde ia debater todas as ideias. E estudar. E agora o homem estava livre para ser alguém, para sair do tacão, para desenvolver. Juntamente com esse desenvolvimento do homem, a reforma trouxe as raízes do desenvolvimento econômico dos homens. Você agora pode crescer, você pode administrar sua própria vida, você pode sonhar, você pode nascer como vassalo, mas você pode alcançar os lugares mais altos. E há oportunidades. É uma visão diferenciada do mundo. Por isso que Calvino é acusado do pai do capitalismo, mas não desse capitalismo selvagem que nós temos. Porque é uma coisa interessantíssima, que quando Calvino olha para o homem, ele criou, o primeiro organismo que ele criou em Genebra fora a junta diaconal. A visão diaconal, que era o cuidado das pessoas. A igreja nos ensina, e aqui vem, quando nós temos uma experiência de salvação com Cristo Jesus, eu gostaria que vocês pudessem pensar nisso, quando de fato nós temos uma experiência de estar em Cristo Jesus, de sermos salvos no Senhor Jesus Cristo, nós passamos a pensar no outro, a pensar nas outras pessoas. Nós não queremos só para nós, nós queremos pensar nos outros. E a nossa responsabilidade vai além do nosso quintal. Eu creio que, se nós olharmos as Escrituras, nós vamos ver esse pensamento muito presente, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. É um texto do Novo Testamento que tem me ensinado profundamente. Foi quando Pedro teve a oportunidade de estar com o Senhor Jesus Cristo numa visão do céu. E quando ele tem essa visão do céu, lá estava Moisés, lá estava Elias, lá estava Pedro com mais 2 discípulos. E Pedro disse: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma será do Senhor, outra será de Elias, outra será de Moisés. No deserto, naquela região, era muito fria à noite. O lugar que ele estava era muito frio à noite. E a tenda era necessária para dar condições para que a pessoa enfrentasse o frio. Pedro não pensou nele. Nós pensamos nos outros. E é isso que faz de nós, herdeiros da reforma, um povo diferente. Por isso que faz de nós, herdeiros de uma visão de Calvino diferente. Era a preocupação com o outro, por isso que ele criou a junta diaconal. Nós precisamos cumprir a ordem social para o mundo. Então nós temos a obrigação de zelar uns dos outros. E os países mais desenvolvidos do mundo, que foram herdeiros da reforma, também se preocuparam em cuidar daqueles que necessitam, da visão da pobreza, das possibilidades de educação, das possibilidades de desenvolvimento. Então, o capitalismo que a reforma trouxe, não é esta ideia de uma exploração sobre a exploração. Não é essa ideia
de ter e mais ter. Mas o capitalismo da reforma é a ideia de possuir para distribuir, de acordo com a graça, o poder de Deus. É uma mudança radical em todos os termos que nós possuímos hoje. Eu tenho para que eu possa socorrer os demais. Eu desenvolvo para que eu possa ajudar os outros a desenvolver. Eu cresço na medida que eu ajudo os outros a crescerem. Isso vem da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa não é só um movimento da entrega diante do Senhor Jesus Cristo. É um movimento que liberta o homem das amarras, dá novas oportunidades, da nova visão educacional que vai ser tratada em palestra posterior a esta. Da nova visão de mundo, o nacionalismo faz parte, as políticas fazem parte. Isso depois será debatido com mais profundidade em outra palestra. Mas tudo fruto de um único movimento. Por isso que a reforma, ela é única. Agora, alguns de vocês poderiam perguntar, pode termos reformas hoje? Nós não precisamos hoje de reforma. Não é reforma que nós precisamos hoje. O que nós precisamos hoje é ter coragem de aplicar os princípios da reforma nos nossos dias. O que aconteceu conosco é que nós, no decorrer da história, estamos deixando as Escrituras Sagradas para outros ensinamentos, com outra tradição. E, às vezes, muitas vezes, a tradição tem sido mais importante para nós, seja ela uma tradição de um movimento ou de outro movimento, do que a própria Escrituras Sagradas. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos conhecer novamente as Escrituras. Nós precisamos de uma boa hermenêutica para o entendimento das Escrituras. Há uma palestra específica sendo tratada também nessa área. Nós não precisamos de uma reforma. Nós precisamos praticar os princípios da reforma nos nossos dias. É isso que tem acontecido conosco no decorrer dos anos. Nós fomos perdendo esses princípios. Agora, as doutrinas de João Calvino mudaram o mundo. Doutrina da graça, doutrina das Escrituras, doutrina da fé, doutrina da eleição, todas elas foram incorporadas e têm sido base para a nossa vida diante de Deus. E nós perdemos o medo. Nós perdemos o medo de vivermos pensando em um purgatório. Nós agora podemos ter certeza da eternidade com o nosso Deus, quando nós temos um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. E como reformado, nós sentimos que nós somos eleitos de Deus. E toda obra é feita pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que transforma. A liberdade religiosa trouxe outro ponto que eu gostaria de considerar para vocês. Trouxe a liberdade de termos múltiplas denominações. Isso é tudo nós compreendermos. Porque se ela permitiu o livre exame das Escrituras, ela permite um número múltiplo de agremiações. Então nós temos que respeitar esses grupos novos que vão surgindo. Ninguém é dono da verdade. Nós temos a nossa verdade, as Escrituras Sagradas. Então nós passamos a reconhecer como igrejas fiéis, aquelas que creem na Bíblia com única fé e prática, aquelas que creem no livre exame das Escrituras Sagradas e aquelas que creem que Jesus Cristo é o único Salvador e Redentor das nossas vidas. Então nós vamos conviver com outras pessoas, com outros irmãos. É muito interessante que nós, presbiterianos, colocamos isto na análise da ceia do Senhor. E na análise da ceia do Senhor, nós afirmamos que a ceia do Senhor é para a nossa igreja e para todos aqueles que creem em Cristo Jesus como seu Salvador e que vivem assim, de acordo com a palavra do Senhor. Então, essa visão faz parte da reforma. A reforma trouxe também essa liberdade. E nós temos muitos movimentos que surgiram pós-reforma. Aí você vai discutir alguns movimentos, alguns deles mais espiritualistas, outros menos espiritualistas, alguns deles uma visão mais fechada, outros visão mais aberta.
aí não cabe nós entrarmos aqui em detalhe, porque nosso tempo não nos permite. Mas a reforma trouxe uma série de questões. Mas há um fato interessante na reforma. O Véroldery, nesse livro, faz uma análise muito profunda. Eu recomendo a todos que queiram conhecer um pouquinho mais de Calvino, que leia esse livro, que aqui é um texto do Véroldery. Esse texto foi organizado pelo Reverendo Davi e pelo Reverendo Augusto, foi editado pela editora Mackenzie, Calvino e a influência do seu pensamento. Mas há um capítulo aqui, que foi escrito pelo Véroldery, que fala sobre a humanidade de João Calvino. É um dos textos mais lindos que eu já li em toda a minha vida. Ele descreve João Calvino de uma maneira que nós muitas vezes não conhecemos. E ele mostra como que essa liberdade religiosa em Calvino levou ele a ter uma visão de tolerância religiosa. Poucos de nós exploramos isso. Poucos de nós entendemos isso. Mas dentro da unidade da igreja. Poucos de nós entendemos o que João Calvino escreve. Então, vocês que são estudiosos, gostam de ler, por favor, leia. É da editora Mackenzie, está aí, e os pode mudar um pouco a visão de vocês a respeito de um homem como João Calvino, que muitas vezes é considerado por nós como reacionários, mas ele nunca foi reacionário. Ele tinha posições extremamente firmes, mas era um cara extremamente humano. É uma das pessoas que mais chama a nossa atenção, pela figura dele, pelo papel dele. Era um estudioso, e foi através dele que a reforma tomou a forma que nós temos hoje, porque ele escreveu. Lutero era todo coração, Lutero era todo vida, e Calvino era intelecto, mas extremamente espiritual. A espiritualidade de Calvino é uma das coisas que marca profundamente as suas orações, sua visão de missões. Então compensa ler o que Calvino fez e escreveu para que nós possamos entender os nossos dias. E esse livro foi traduzido pela Casa Editora, fala sobre o pensamento em reforma também. Seria muito bom ser lido para aqueles que queiram estudar a reforma e possam compreender como que a liberdade religiosa marcou e significou o ponto central de todas as coisas. Eu quero agradecer vocês e dizer que a alegria que eles me deram 45 minutos, ainda faltam 5 minutos, mas eu agradeço a bondade dos senhores e deixo, se houver alguma pergunta, estou disposto a responder. Antes de nós passarmos para as perguntas, eu sou presbiteriano, reformado, calvinista e genebrino de Itaquera. E quero dizer para vocês, estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do curso de Teologia, que nós conseguimos, com a Casa Editora, 40% de desconto para todos vocês até terminarem o curso. Tem ali uma mesa com alguns títulos e, a partir de hoje, você pode comprar aqueles títulos com 40% de desconto. A Bíblia de Genebra, que estava no valor acho que de 130, pelo que eles me falaram, está saindo hoje por R$80. Então, vale a pena. E você depois pode ir lá na editora, na sede, e comprar. É só você levar o seu tia, provando que você é aluno aqui da universidade, você tem 40% de desconto até terminar o seu curso. Acredito que isso é um privilégio grande, uma bênção muito grande para você ter aí acesso à literatura reformada de linha calvinista e outras tantas aí para que você possa ter a sua formação com muito mais competência, com muito mais capacidade, com muito mais propriedade, melhorando assim a sua condição acadêmica e o seu nível também de argumentação, ok? Nós temos então perguntas para fazer. É um privilégio estar aqui ouvindo a abertura da Semana Teológica do curso de Teologia, como parte dos 500 anos da Reforma, e ouvir o reverendo Roberto Brasileiro é sempre um momento de aprendizado. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem lutado
ao longo da sua história para manter o espírito calvinista, especialmente não só de fidelidade às Sagradas Escrituras e de absoluta submissão à soberania de Deus, mas um ponto que o senhor tocou hoje, que é de respeito absoluto à diversidade que existe no meio evangélico, no meio protestante hoje, se a gente pode dizer assim. E, especialmente na sua gestão, isso é necessário dizer, a igreja tem vivido este momento, que é o momento de respeito à fé e à experiência religiosa de outras pessoas e de outras denominações. A minha pergunta é muito simples, reverendo Roberto. Como um iniciante, alguém que não tem acesso a todo esse conhecimento da tradição calvinista, poderia revisitar Calvino hoje? Por onde o senhor recomendaria começar? Eu creio que a grande oportunidade é ler as Institutas. Nós temos hoje várias versões das Institutas de Calvino em português. As Institutas podem dar uma visão de todo o pensamento de Calvino, seja na área econômica, seja na área de teologia, seja na área espiritual, seja nas suas correspondências. Hoje nós temos muita coisa boa escrita a respeito de João Calvino. Nós temos boas biografias que foram escritas, nós temos bons documentos que foram escritos. Então, eu recomendaria primeiro que você pudesse, talvez, ler um bom livro de história. Hoje nós temos um bom livro de história da igreja, que trata da história da reforma, olhando para João Calvino, e descobrimos o que ele vai, de fato, mostrar para nós. E você entender a história. Eu estava aqui recordando, só para vocês terem ideia, o purgatório surgiu em 503, e a igreja não discutiu o purgatório. As vendas de indulgência em 1190. 1190 é que nós já temos o início da venda de indulgências. Então, só em 1517 que vai discutir tanto o purgatório como a venda de indulgência, porque aí teria a reforma. O Euclide trouxe a Bíblia. Mas há um dado histórico muito interessante, e aqui eu quero colocar para os senhores. A Igreja Católica nunca proibiu a leitura bíblica, no sentido das pessoas lerem. Ela proibia a leitura bíblica no sentido do conhecimento bíblico, porque ela tinha medo de perder o domínio sobre as pessoas. A questão toda é o domínio sobre as pessoas. Sabia que o dia que a Bíblia fosse lida e praticada, ela perderia o domínio. Aí vinha a liberdade religiosa. Então, é o domínio sobre as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo o mesmo fato. O mesmo fato. E esse é o grande desafio desse século nosso. Às vezes, nós estamos lendo muitas coisas, muitos ensinos, muitos documentos, mas nós estamos deixando a Bíblia. E a Bíblia continua presente para nós, mas pouco lida. A gente até brinca que nós carregamos a Bíblia, mas nós não conhecemos a Bíblia. Esse é o desafio nosso, nesse século nosso. Então, eu recomendaria, quem quer conhecer João Calvino, leia as Institutas. Nós temos versões muito boas, versões muito simples de João Calvino. Ou leia uma boa biografia de Calvino. Também nós temos em português livros preciosíssimos. Para que os irmãos possam ter ideia, só em 1230 que houve uma proibição de leitura da Bíblia. Até 1230 não havia. A igreja não se preocupou com isso. 1230 que a igreja preocupou. Aí a reforma já veio em 1517 e todo, e a contra-reforma logo em seguida. Vou deixar para outra pergunta, se houver. Boa noite, reverendo. Meu nome é Pedro Aguiar, eu sou aluno de teologia daqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como bem disse o reverendo Máspoli, é um prazer tê-lo aqui conosco. E minha pergunta é a seguinte: eu gostaria de saber a quem ou ao que, se algum movimento ideológico, o senhor atribui o afastamento da Europa em relação ao espírito calvinista, ao espírito da reforma. Aí nós estamos fugindo da minha palestra, né? Eu creio que
o grande problema da Europa é que a Europa deixou o ponto central da reforma. Primeiro, ela deixou a Bíblia, aí nós temos todas as chamadas teologias liberais, que começou a questionar a própria Escritura Sagrada, o cerne das Escrituras Sagradas. Você vai ver vários teólogos europeus que começaram a questionar o estudo da Bíblia Sagrada, como a Bíblia era, toda uma teologia diferenciada, mas mais do que isso, a Europa começou também a distanciar cada vez mais do âmago da questão central, que é uma vida plena diante de Deus. O mundo europeu se convenceu que desse perigo, o desejo de ter as coisas. Só para você ter uma ideia, as Escrituras Sagradas já preveniram sobre isso. Quando Israel ia para a Terra Prometida, Deus falou para eles: olha, eu vou dar para vocês casas boas, vou dar para vocês terras boas, vou dar para vocês cidades boas, vou dar para vocês plantações. Então, há uma descrição de todas as coisas que Deus ia dar. Esse povo ia ficar muito rico, riquíssimo. E Deus, então, previne este povo: não esqueçam de mim. O capitalismo, ele leva o homem a perder a visão. E o próprio texto de Deuteronômio completa dizendo: não diga que o seu braço te conseguiu isso, através do seu coração. Então o homem começa a ver tantas coisas que ele recebe, e ele esquece. Isso é a mesma coisa de uma pessoa que teve uma oportunidade de crescer na vida. Quando ele chega no ápice da sua vida, ele esquece tudo que foi feito. Ele esquece das suas raízes. Ele esquece da sua situação. A gente brinca na nossa região que às vezes a pessoa se torna doutor e esquece que o seu pai, para fazer o doutor, capinava a roça. Então ele perde as suas raízes. E nós vamos perdendo as nossas raízes e achando que nós conseguimos as coisas. Esquecemos de Deus. Esse é o grande ponto. Isso aconteceu com a Europa. Ela esqueceu os seus referenciais em Deus. E este é o perigo que nós temos no Brasil também. Nós podemos perder a nossa referência de Deus. Eu pensar, nós precisamos de uma reforma. Não, nós precisamos voltar aos princípios da reforma. Tanto na Europa como no Brasil, em qualquer lugar. Eu próprio, Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o mesmo problema. Boa noite, reverendo. Meu nome é Vinícius Aguiar. Eu sou aluno de Teologia do segundo semestre. A minha pergunta é a seguinte: o senhor, num dado momento da palestra, disse que a reforma que Lutero trouxe consigo também a liberdade religiosa. E o senhor expôs os pontos positivos. Mas é evidente que essa liberdade religiosa também nós vemos alguns pontos negativos, né, no quesito heresias e ensinamentos diversos dessa reforma que Lutero trouxe. Eu queria saber se nós temos como trabalhar esse problema dentro do pensamento de Lutero, se Lutero deixou esse antídoto para essa liberdade que foi tão proveitosa também. Deixou. A grande frase do Lutero, que a reforma está sempre se reformando. Essa é a grande frase do Lutero. A reforma não é definitiva, ela está sempre se reformando. Então, os princípios da reforma sempre precisam ser aplicados. É pena que nós vamos esquecendo deles. O antídoto para as heresias é voltarmos às nossas origens. Nós precisamos voltar às nossas origens. Voltar às Escrituras Sagradas, voltar às nossas doutrinas chaves, voltar às nossas posições e não perder a nossa visão daquilo que nós somos, um povo reformado. Então, a reforma é aquilo que vai se agregando, que vai nos levando às heresias, nós temos que ter coragem de cortar. É um momento na história que nós devemos cortar algumas coisas. Mesmo que isso custe a nós temos que ter coragem de cortar. Mesmo que isso machuque a nossa realidade,
Por exemplo, o capitalismo desenfreado, doentio dos nossos dias. Nós temos que ter coragem de enfrentá-lo. A minha maior preocupação com o Brasil, e aqui eu vou colocar uma questão que está me preocupando muito o Brasil, como estudioso da história, é que na reforma educacional brasileira, nós estamos tirando a história, a geografia e a filosofia. Então, nós vamos criar uma geração de pessoas, daqui a alguns anos, que não vão ter mente histórica, não vão ter mente geográfica, nem filosófica. É um povo sem visão crítica, é um povo tendente a ser escravizado. Pode ser intelectuais, mas vão ser escravos daqueles que têm um pouquinho mais de senso crítico para desenvolver a nação. Então, por isso, nós vamos lutar contra isso. Nós não podemos deixar de estudar. E se você está fazendo um curso, a principal coisa, uma das principais matérias é a história. Você conhecer o passado. Quem não sabe o seu passado não constrói o seu futuro. E nós muitas vezes desconhecemos o nosso passado, aí nós não construímos o futuro. Nós simplesmente patinamos e nos destruímos com o povo. E me vem um questionamento nesse sentido, liberdade religiosa, o que me preocupa para os nossos dias hoje. Essa liberdade religiosa seria da Igreja Católica ou essa liberdade de interpretação nesse sentido? Quando eu olho para Israel, Deus se revelando a Israel, eu não vejo uma liberdade, eu vejo um redirecionamento. É isso que aconteceu na reforma? Ou, como o rapaz falou a respeito das heresias, que surge tanto, essas outras interpretações, e como você está falando hoje de intolerância religiosa hoje, a gente vê o evangelho seguindo em várias direções. Como interpretar nossos dias? Mas nós conhecemos a verdade, e cabe a nós mantermos a verdade. Então, nós vamos lembrar que essa mentalidade de liberdade nós temos hoje. Só para vocês terem uma ideia, de 2010, isso é um dado do jornal O Globo. O jornal O Globo trouxe uma reportagem sobre está combatendo a questão das divisas que o governo está perdendo por causa das igrejas. Essa é uma matéria que está sendo discutida hoje, a renúncia de impostos, IPTU, ISS e vários outros impostos que o imposto de renda, o grande vilão é o imposto de renda, que as igrejas não pagam. Então, o governo encomendou uma pesquisa só no Rio de Janeiro, em CNPJs novos. Não é CNPJ de uma igreja normal, CNPJs novos. Nós tivemos, de 2010 até 2017, até início de 2017, 9.300 novas igrejas. Só no estado de São Paulo, de 2010 até agora, nós tivemos 17.100 igrejas novas. Então, o estado de São Paulo está com 17.000 igrejas novas, de 2010 até agora, com os mais diferentes nomes. Eu creio que o maior desafio desse século nosso vai ser uma igreja reformada no meio das igrejas evangélicas. Esse vai ser o maior desafio nosso. Ser uma igreja reformada no meio de igrejas evangélicas. Agora, aí que vem, muitas delas não estão colocadas na Bíblia. Nas revelações de homens, nos pensamentos dos homens, no misticismo exagerado e numa congruência de várias ideias diferentes. Quem estuda as relações religiosas sabe que nós temos aí uma junção de várias ideias que estão formando algumas igrejas que estão espalhadas por aí. Não nos cabe aqui discutir elas, mas cabe nós entendermos que isso está presente nesse mundo nosso. Então, não é só a liberdade religiosa, nós somos livres em Cristo Jesus para ver a nossa vida autêntica no Senhor Jesus Cristo. Muito bom ouvi-lo e agradecer pela oportuna palavra. O que me alegrou, entre tantas coisas que eu vi, é essa ênfase constante que Calvino nos ensinou, a mordomia sobre o capital e não a subserviência ao capital.
Talvez aqui esteja a maior contribuição que a Igreja Reformada possa dar a este mundo extremamente capitalista. É uma contribuição que nós podemos dar, mas vamos partir de nós mesmos. Muitas vezes, temos perdido essa visão do outro. E começa do respeito aos outros. Às vezes, a maneira que eu posso entender as outras pessoas é respeitá-las. E a conviver com as outras pessoas, mesmo sabendo, vocês estão numa academia. E aqui vocês vão ter de aprender a conviver com as diferenças, com as ideias diferentes. E muito sem degradear. Às vezes algumas pessoas me atacam, me jogam alguma coisa assim, eu sempre digo, eles não estão me atacando, eles estão atacando as minhas ideias. Minhas ideias são minhas ideias. Eu não vou ficar degradando nesse mundo nosso. Nós temos uma formação. E essa formação deve ser o primado das nossas vidas. Nós temos uma experiência real de salvação em Cristo Jesus. Nós que somos reformados, nós cremos na eleição eterna, somos eleitos pelo Senhor Jesus Cristo. E essa eleição é aplicável a nós pelo Espírito Santo. Agora, nós temos uma responsabilidade sobre o capital. E cabe a nós entendermos isso. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma visão diferenciada. E o Mackenzie também tem uma visão diferenciada. Para que vocês possam saber, nós temos 45 mil alunos que envolvem toda a organização Mackenzie. Desses 45 mil alunos, nós temos 19 mil alunos que são bolsistas. Então, é um universo muito grande. Poucas pessoas sabem disso. E poucas pessoas entendem isso. Nós temos muitos cursos nossos que não são cursos que nós colocaríamos cursos rentáveis, mas nós somos cursos para servir a comunidade e nós temos de ter esses cursos. Então, a visão que nós temos é uma visão de distribuição, de cidadania. Há pouco tempo eu dei uma palestra mostrando essa questão dos números do Mackenzie e eu disse para a pessoa, só quem é calvinista pode fazer o que nós fazemos. Porque a ideia nossa é que o Mackenzie dá um rendimento anual em torno de 5,8% até 8%, 8,5%. Nós temos rendimento de outras coisas, mas o nosso core business é em torno de 8,5%. Porque nós não estamos aqui visando lucro, nós estamos visando a prestação de serviço, desenvolvimento humano das pessoas humanas. E isso muda a temática. Isso mostra a ideia que, de fato, nós pensamos de maneira diferenciada. Você pode pensar numa organização que tem 45 mil alunos e você tem 19 mil bolsistas, a organização tem de ser muito dura na condução dos seus negócios para que ela não venha a naufragar. E isso é a base daquilo que nós cremos. Que Deus abençoe vocês. É uma alegria estar com vocês. Eu quero agradecer ao professor Mário pela gentileza, ao professor Marcelo pela loucura, e que Deus esteja sustentando vocês. Foi uma loucura me convidar, então agradeço essa bondade. Eu sou simplesmente um pastor do interior de Minas Gerais. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Agradeço a todos pela presença. Os alunos não esqueçam que tem que passar o TIA, porque vai contar atividade complementar e presença também no evento. Muito obrigado a todos. Por hoje está encerrado as atividades.